início a mais um estudo, a qual o Espírito Santo de Deus tem colocado em nosso coração. Hoje nós vamos falar a respeito do poder da palavra. A minha oração é que todos nós possamos estar aqui hoje por inteiro, lançando por terra toda distração, todo pensamento que não procede do Senhor, toda dureza de coração. E quando nós nos assentamos aos pés do Senhor, essa também é uma atitude de humildade, né? Quando nós abrimos o nosso coração, nós ouvimos o Senhor falar. Pai, diante do Senhor nós nos encontramos, ó Deus, esta noite, em espírito de gratidão, Pai, ao Teu santo e maravilhoso nome. Queremos entregar diante do Teu altar, diante do Teu trono, Senhor meu Deus, este momento que nós iremos nos assentar aos Teus pés para ouvir o Senhor falar conosco através da Tua palavra, meu Senhor da glória. Que o Teu Espírito Santo possa tomar a total liberdade deste estudo, possa falar conosco e principalmente, Senhor, nos dê condições para obedecer, porque não adianta, Senhor, queremos apenas o conhecimento se não estivermos dispostos a obedecer a Tua palavra. Pedimos ao Senhor a total direção, que todo impedimento caia por terra, que toda dureza de espírito caia por terra e que seja o Senhor honrado e engrandecido neste lugar. Amém. Podemos nos assentar, amém? Como eu já disse aos amados irmãos, hoje nós vamos falar a respeito do poder da palavra. Nós vamos primeiro lá no livro do Gênesis, capítulo de número 1. Abre comigo lá em Gênesis, capítulo 1. Amém? Todos já acharam? Nós vamos ler alguns versículos. Nós vamos ler. O versículo 1 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 6: E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. Versículo 9: E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus. Versículo 11: E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente. Versículo 14: E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Versículo 20: E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis, de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Versículo 24, quem chegou agora, nós estamos em Gênesis 1. Versículo 24: E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie. Versículo 26: E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Versículo 29: E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra. Amém? O que vocês viram aí que nós falamos quantas vezes aqui? E disse Deus. Estamos falando aqui da criação, do princípio, como diz o versículo 1.
No princípio criou Deus os céus e a terra. Estamos falando aqui da criação. Vamos entender então que Deus, Ele criou todas as coisas. Ele criou tudo pelo poder da sua palavra. Amém? Não foi com uma varinha de condão, não foi com a magia, mas foi com o poder da sua palavra. Ele criou todas as coisas. E a Bíblia diz que tudo era perfeito. Deus olhou depois que Ele criou todas as coisas e viu que tudo era bom. Que tudo era bom. Ele criou através da tua palavra. E depois Ele olha para tudo que Ele criou e diz que tudo que Ele criou era bom. Mas agora chega o momento do Senhor, da Trindade Santa, criar. Alguém abre a porta para a irmã. Isso, ajuda ela. Amém. Agora chegou o momento do Senhor criar o homem. E quando chega o momento dele criar o homem, a Bíblia diz assim: e disse Deus. Ele lança primeiro a palavra. E disse Deus: façamos o homem. Vamos lá comigo? Ainda no capítulo 1, verso 29. Olha só o que diz. E disse Deus, verso 29 não, verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E este domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Quando chegou o momento da criação do homem, o Senhor então faz do pó da terra. E quando Ele disse façamos, nós vamos ver aqui a Trindade Santa unida. O Pai, o Filho e o Espírito Santo para fazer o homem. Se você parar um pouquinho para pensar, o Senhor criou a terra, o Senhor criou os mares, o Senhor criou os peixes, tudo que está na água, tudo que está nos céus, tudo que está na terra, pela sua palavra. E o homem, ele vai e faz com suas próprias mãos. E você já parou para pensar que somente o homem é que tem o poder de falar? Ah, mas o papagaio fala, o papagaio repete, né? Mas o homem é que tem o poder de aprender, e de falar e de raciocinar. E então, diante disso, o Senhor dá para eles uma ordem, que está lá no capítulo 6, 2, irmãos, versículo 16. De Gênesis, tá? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui o Senhor está dando ao homem o quê? Livre arbítrio. Ele está dando aqui uma ordem para eles, uma palavra de ordem. A Bíblia diz ainda em outros versículos que Deus, Ele ia todos os dias, na viração do dia, o Senhor ia
palestrar ali com Adão. Ele ia o quê? Falar com Adão. E tudo era bom. E tudo era perfeito. O Senhor criou o homem, não criou o homem para sofrer. O Senhor não criou o homem para ficar doente. Mas ali no jardim era tudo perfeito. E de todas as frutas que tinham, de tudo que ele criou, o homem podia usufruir. Ele só deu uma ordem: somente da árvore do jardim, do conhecimento, esta vocês não podem tocar. Por quê? Porque se vocês tocarem nela, vocês vão morrer. Enquanto havia obediência à palavra, enquanto havia obediência à palavra, o homem, eu falo homem, irmãos, incluindo, né, o homem e a mulher, eles tinham ali livre acesso ao Senhor. Mas houve um dia, lá no capítulo de número 3, nos relata, capítulo 3 do Gênesis, que diz assim, o versículo 1: ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta fez o quê? O que está escrito aí na sua Bíblia? Disse. Essa disse a mulher. E assim, é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E pela primeira vez, o homem, volto a dizer, quando eu falo homem, é independente, né? Para ouvir outra palavra. Porque até então, tudo que eles ouviam era a palavra de Deus. Mas agora vem a palavra do maligno. O maligno ali usando, né, aquela serpente para poder confundir a palavra de Deus. Hoje, irmãos, não é diferente, tá? Nós vivemos a mesma batalha e corremos o sério risco para pararmos, assim como Eva parou para ouvir a palavra da serpente. A serpente disse. E o que a serpente disse? É isso mesmo que Deus disse? Então, ela vem lançando o quê? Dúvida. Você que gosta de anotar, você pode anotar isso aí, porque este início aqui, você pode dizer: pastor, eu estou cansada, eu estou careca de saber disso. Mas diante disso aqui é que vai ser destrinchado o nosso estudo. Nós estamos falando aqui do poder da palavra. Amém? Então agora, diante do que a serpente disse, traz uma dúvida. E Eva, agora, ela ouve a palavra de Deus e fica firme nela, ou ela deixa que a dúvida entre e ela então faz a vontade da serpente de Satanás? A Bíblia diz, e você está cansado de saber disso, né? Até as nossas crianças conhecem essa passagem bíblica, que ela vai e deixa a dúvida entrar no coração dela. Por quê? Porque a serpente falou: se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser igual a ele. Vocês vão ter o mesmo poder de que Deus. E aí então o que ela faz? Ela acredita na palavra da serpente e ela pega do fruto e come. Irmãos, qual foi este pecado? A desobediência à palavra de Deus. Eva poderia ter dito não. Não foi assim que o Senhor disse para fazer, mas ela resolveu falar sim. A palavra de Deus, ela é muito clara quando nos diz, nos deixa claramente que nós temos o livre
direito de escolha. Nós vamos ver agora, abre comigo, por favor, em Deuteronômio, capítulo 11, é o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo de número 11. Amém? Verso 26 em diante. Olha só o que o Senhor fala conosco através da tua palavra. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprir os mandamentos do Senhor vosso Deus. A bênção, quando cumprir a palavra do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviares do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes os outros deuses que não conheces. Versículo novamente 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. As duas palavras. Escolhe qual você vai ouvir, qual você vai obedecer. E um pouquinho para frente, ainda em Deuteronômio, mas no capítulo 30, diz assim a palavra do Senhor, versículo 15, tá? Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Amados, nós vamos entender que tudo que é o contrário à palavra de Deus gera morte. Tudo que é contrário à palavra de Deus gera morte. Agora abre comigo lá no profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 21. Jeremias 21. De novo. Só Jesus. Todos acharam? Diz assim, do versículo 8 em diante. Diz assim a palavra de Deus. A este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte, porque pus o que ficar nessa cidade há de morrer a espada, ou de fome, ou de pestilência. Mas o que sair e se render aos caldeus, que vos tem cercado, viverá, e terá a sua vida por despojo. Mas, ficando no versículo 8, cravando o versículo 8, diz, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Nesses versículos, nós vamos entender que nós temos
o livre-arbítrio de obedecer ou de desobedecer a palavra de Deus. Amém? Este é o primeiro tópico que nós aprendemos a respeito do poder da palavra. Mas o Senhor também, quando Ele criou o homem e fez do homem uma alma vivente, e nos deu o poder de falar e de raciocinar e de termos um livre arbítrio, nós vamos aprender hoje que o Senhor colocou a sua palavra dentro de nós. Abre comigo agora lá em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Versículo 34. Amém? Todos acharam? Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O que nós aprendemos aqui? Se o Senhor colocou dentro de nós a sua palavra, está dentro do nosso coração, quando nós guardamos a palavra do Senhor e a obedecemos, se vocês quiserem obedecer, vocês vão ter vida. Se vocês quiserem obedecer, vocês vão falar a palavra de Deus. Então Jesus diz: ó suas raças de víbora, como podeis vós dizer palavras boas, coisas boas, se o seu coração está mal, ou se o seu coração não está guardando a palavra do Senhor? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a sua boca. Nós vamos aprender que o desejo de Deus é que nós guardemos dentro do nosso coração a sua palavra. Em Lucas 6,45 também fala que é o lugar onde nós guardamos o nosso bom tesouro. Lucas 6,45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Do bom tesouro de onde? Do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a sua boca. Nós vamos começar a entender aqui agora o poder que tem a palavra que sai da nossa boca. O Senhor nos criou do barro. Nós somos o vaso que guarda o bom tesouro. O homem bom, do bom tesouro do seu coração. Então aquilo que está guardado no nosso coração sai da nossa boca. E se nós temos guardado dentro de nós a palavra, o que vai sair da nossa boca? A palavra. Você pode ver que um cristão, um ser humano qualquer, carnal, ele só fala das coisas deste mundo, ele só fala das coisas dessa terra. Mas o cristão que tem dentro dele a palavra, você conversa horas e horas e só fala da palavra. Entende isso? Por quê? Porque ele tem o seu bom tesouro. O bom tesouro do seu coração. Sugere aqui que o coração pode armazenar coisas boas, como um baú de tesouro. Por exemplo, virtudes, amor, bondade, paciência, fidelidade. Porque o nosso coração, irmãos, é a oficina onde o Espírito Santo trabalha em nós. Por isso que a palavra do Senhor diz no livro de Provérbios: olha, de tudo que você tiver que guardar, guarde o seu coração,
Por que guarda o seu coração? É porque é no coração que nós guardamos a palavra de Deus. E o inimigo quer chegar lá. Ele quer fazer o mesmo que ele fez com Eva. E o que ele fez com Eva? Trazer dúvida. E dúvida de quê? Da palavra. Será que Deus me ama mesmo? Será que Deus existe mesmo? Será que Deus falou isso mesmo? Será que Deus se importa comigo mesmo? Será que eu vou para o céu? Entende isso? E a dúvida causa morte. E a única coisa que pode tirar de nós essa dúvida é o conhecimento da palavra. Nós não podemos, irmãos, de forma alguma duvidar da palavra de Deus, porque isso causa morte. Então, quando o nosso coração está cheio dessas virtudes, as nossas ações e as nossas palavras naturalmente refletem esta bondade. Amém? Pastora, será que eu tenho todo esse poder mesmo de guardar dentro de mim a palavra de Deus? E será que Deus me usa mesmo para poder proclamar neste mundo a sua palavra? Irmãos, a palavra é tão poderosa que o Senhor fez tudo através dela. E agora Ele vai e olha para nós, e olha para a igreja e fala o quê? Ide e pregai. Pregai o quê? A palavra. Está vendo que já nos foi delegado pregar a palavra? É uma ordem do Senhor. E qual é a palavra? A mesma palavra que o Senhor falando com nós, né? A mesma palavra que eu usei para construir todas as coisas. Agora eu delego a vocês a autoridade de usar essa mesma palavra para poder expandir o reino. E diante dessa informação, nós vamos ver quanto tempo que nós perdemos usando a palavra que não procede de Deus. E quando a palavra não procede de Deus, ela procede de quem? De quem? O inimigo das nossas almas, que quer colocar dúvida. Abre comigo agora lá em Provérbios. Provérbios capítulo 18, por favor. Provérbios 18, é bom vocês abrirem, irmãos, deixar aqui só para mim ler, mas é bom vocês irem abrindo, porque aí vocês ficam mais espertos ainda na Bíblia, né? Capítulo 18, verso 21. Olha só o poder que cada um de nós temos. E muitas vezes nós esquecemos disso, irmãos. Amém? Acharam? Olha só o que está escrito aqui na Bíblia, na palavra de Deus. A morte e a vida estão no poder da língua, ou no poder da palavra que sai da sua boca. Eu gostaria que você fizesse assim hoje em você, ó. A morte e a vida está no poder da minha língua. Entende como isso é profundo? A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. O que nós vamos entender aqui? A palavra que sai da nossa boca, ela gera fruto. Ela gera fruto. Tanto gera fruto bom, como gera fruto mau. Eu quero que o Espírito Santo de Deus hoje abra a nossa mente, para nós sairmos daqui cautelosos com aquilo que sai da nossa boca. Porque o Senhor delegou isso ao ser humano. O poder da palavra. Amém, amados? Então a nossa boca, a nossa língua, tanto tem poder para edificar,
como tem poder para destruir, tem poder para confortar, como também tem poder para ferir. Isso é uma questão de escolha. Nós lemos lá em Deuteronômio dois versículos, nós lemos lá em Jeremias o que? Eu coloco diante de vós 2 caminhos. Qual vai escolher? O da vida ou da morte? Da vida ou da morte? Está onde? Na nossa boca, na nossa língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Aí Moisés escreve lá em Deuteronômio: eu estou colocando diante de vós 2 caminhos, da morte e da vida. Qual vocês vão escolher? O que vocês escolherem irá dar fruto. Nós possamos escolher a palavra de Deus. Nós possamos escolher que a nossa língua profira bênção, profira conforto, que através da nossa língua nós possamos edificar. E isso, irmãos, é de uma forma geral, mas principalmente aqueles que estão mais próximos de nós. Vocês sabiam que tem muitos pais que matam seus filhos através da língua? Você sabia que muitos pais matam seus filhos porque a língua tem o poder de matar, sem usar as mãos? Somente através da língua. Quando olham para os seus filhos e dizem: vocês não vão dar nada na vida, vocês não prestam, né? Vocês não vão gerar. Isso é morte. Tem muita esposa que mata o seu esposo, tirando dele, tirando assim do seu esposo autoridade dentro de casa. Você não presta para nada. Que homem que não presta para nada, a língua está matando, sem usar as mãos. Entende? Mas em contrapartida, a língua tem o poder de edificar. O filho que estará tendo dificuldade no colégio, uma dificuldade de aprender, de aprendizado, e que a mãe chega e diz: você é capaz, você pode, você é inteligente, você vai vencer. Entende? A mesma coisa, a esposa com a esposa. Às vezes o esposo está desempregado dentro de casa, se ouve o dia inteiro de casa, né? Você pode, você vai vencer, eu estou do seu lado, nós vamos junto, nós vamos caminhar junto, nós vamos vencer junto. A língua está trazendo, a palavra está trazendo. Quantos irmãos dentro de casa, eu sempre falo isso, que o diabo é tão astuto, que mesmo sem a gente convidar, ele quer entrar. Ele é como um ladrão. E agora você imagine você chamando. E a língua tem o poder de chamar. Dentro de casa, né? Quando nós abrimos a nossa boca para xingar, nós estamos gerando morte dentro do nosso lar. Eu não vou falar aqui as palavras tenebrosas, até porque, para a glória de Deus, mesmo antes de conhecer Jesus, eu nunca fui te xingar, graças a Deus. Eu acho terrível isso. Mas às vezes a gente escuta cada palavra dentro de lares, e você entra dentro daquele lar, é um lar pesado, é um ambiente pesado, é um lugar que você vê que tem demônios alojados ali, e às vezes tem alguém doente, você vai e ora, o Senhor entra com providência, daqui um mês a pessoa está lá no mesmo lugar, porque há legalidades para legiões de demônios a entrar ali através da
E muitos ainda falam na boca do endemoniado: eu estou aqui porque me chamaram. Eu tenho legalidade para estar aqui. Irmãos, para quem trabalha com libertação, ouve muito isso. Me chamaram. O dono da casa me chamou para entrar e eu entrei, agora não sai mais. Aí pelo poder que é no nome de Jesus, ele tem que sair, mas depois volta. Se a pessoa que estiver ali dentro, se alguém não se posicionar, volta. Mas em contrapartida a gente vê lares abençoados. E a gente entra e sente a presença de Deus, porque ali está a palavra, ali está a bênção, ali está a vida. E os frutos, ele vem. Se for frutos bons, amém. Glória a Deus por isso. Agora, se for um fruto mau, então Salomão está dizendo: a morte e a vida estão no poder da língua. Tem alguém aqui que não tem língua? Todos aqui têm língua? Todos aqui têm? Tem? Então saiba que esse poder está sobre a sua vida. Por isso que a Bíblia diz assim que nós devemos ser tardio em falar e atentos a ouvir. Porque tudo que sai da nossa boca tem fruto. Tudo que sai da nossa boca gera fruto. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Às vezes não gera um fruto imediato, mas vai gerando, vai gerando, vai gerando. E lá na frente a gente vai ver, meu Deus, por quê? Aí muitos pensam: por que meu lar está desse jeito? Por que meus filhos estão desse jeito? O que está acontecendo? São os frutos. Frutos de algo que foi plantado lá atrás. Fruto de uma palavra de maldição que foi lançada lá atrás. Pastora, mas a cruz quebra, a maldição quebra. Toda a maldição. Toda e qualquer maldição. Mas nós temos que entender que aquela porta que nós abrimos, nós precisamos de ir lá e fechar. Precisamos de ir lá e pedir perdão ao Senhor. Senhor, me perdoa porque eu proferi uma palavra de maldição contra um filho, contra um cônjuge, contra um irmão, e agora eu estou vendo os frutos, Senhor, e estou me assustando com a colheita. Abre comigo lá no livro de Tiago, depois nós vamos voltar em Provérbios, capítulo 3. Capítulo 3 de Tiago, verso 2. Capítulo 3, verso 2, amém? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Agora, vê para mim lá o versículo 9 e o 10. Nove primeiro. Não, pode vir antes. O 8. Assim também, Tiago 3,5. Assim também a língua é um pequeno membro
membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. É o próximo. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. O próximo. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Sabe o que é a única coisa que pode domar a nossa língua? A palavra de Deus. O próximo versículo. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Olha só o poder da língua. Com a mesma língua que bendizemos a Deus, se nós não vigiarmos, podemos amaldiçoar os homens, que são feitos à semelhança de Deus. O próximo. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que se faça assim. Não convém que seja assim. Porque de uma mesma fonte não pode jorrar água amarga e água doce. O próximo, em nome de Jesus. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Amém? Devemos então buscar, abre para mim Provérbios 21, 23. Buscar a sabedoria e orientação divina, para que as nossas palavras reflitam bondade, verdade e amor. Existem, irmãos, pessoas que matam outras através da língua? Sim, existe. Mas olha bem aqui para mim, deixa eu te dizer. Existem pessoas que se destroem através da língua. Você sabia disso? Que destrói a eles mesmos através da língua. Provérbios 21, 23. Amém? Já acharam? O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma da angústia. Aqui a palavra do Senhor está dizendo que nós devemos guardar e nós devemos saber o que sai da nossa boca. Agora vamos lá, Provérbios ainda, só que agora no capítulo 18 eu gostaria que todos vocês abrissem, tá? Capítulo 18. Verso 21. Amém? Aí você vai falar assim, pastora, nós já lemos. Sim, mas aqui nós vamos repetir para aprofundar um pouco mais. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá o seu fruto. Amém. Então a morte e a vida estão no poder da palavra. De quem é essa palavra? Do nosso próprio intelecto?
De quem é essa palavra que tem tanto poder assim? Abra comigo agora lá em Isaías 55. Isaías 55, verso 11. Isaías 55, 11. Talvez depois deste estudo você vai sair daqui e vai olhar para a sua família, vai olhar para o seu lar de uma forma diferente. E quem sabe, né, os seus lábios, a sua boca tem proferido bênção. E hoje você está colhendo frutos, né, através dos seus filhos. Hoje a gente vê muito aquela frase, né, a maternidade dando retorno. Quando a gente vê os filhos fazendo alguma coisa para a gente, né, Tia Cleisa Rosângela? A gente vê a maternidade dando retorno. Mas isso, irmão, sabe o que é? É o poder da sua língua, que abençoou e que hoje está sendo abençoado pelos seus filhos. Os filhos amorosos, que se preocupam com os pais, né, Pedro? Que se preocupam com a mãe, que se preocupam com o pai, que quer abençoar a vida dos pais. Isso é o que, irmãos? Fruto. Fruto de quê? Da palavra que saiu dos seus lábios lá atrás. E que hoje você está colhendo os frutos. Então diz Isaías 55, 11: assim será a minha palavra. Palavra de quem? De quem? Do Senhor. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Irmãos, isso é tremendo. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Vocês estão escutando aqui a voz de quem? Estou escutando aqui a voz dos anjos? Vocês estão escutando aqui a voz do próprio Senhor? Não, eu estou escutando a vozinha de taquara rachada da pastora Roseli. É a minha voz, mas a palavra é de Deus. É de Deus. O Senhor, Ele é lindo, Ele é tremendo, a palavra é dele, mas Ele diz, mas eu dou para você falar. É você que vai falar. É a minha palavra, mas eu te autorizo a falar. Eu te dou esse poder, eu te dou essa autoridade. Vá, fale. Ela é minha, a palavra é minha. O Senhor não abre mão disso. A palavra é dele. Ai daquele que achar que pode estar acima da palavra. Ai daquele que pode achar que a atenção é dele, que a honra é dele, que a glória é dele. Não, a palavra é do Senhor, a honra é do Senhor, a glória é do Senhor. Ele diz, assim será a minha palavra, que sair da minha boca. O que nós falamos aqui, não saiu da boca do próprio Deus. Olha que honra que Ele dá para o ser humano. Saiu da boca do próprio Deus. E ela não voltará para mim vazia. Ela vai dar fruto. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu te enviei. Agora abre no livro de Isaías ainda, que coisa ainda mais profunda, 57, 19. Amém? Olha o que o Senhor fala aqui, irmãos. Olha que coisa tremenda. Eu crio os frutos dos lábios. Eu crio os frutos dos lábios. Paz, paz para o que está longe e para o que está perto, diz o Senhor. Eu o sararei. Eu crio os frutos
nos seus lábios. Eu crio a palavra nos seus lábios. Com isso o Senhor está dizendo, é através da sua boca. Deus quer usar você. Deus quer me usar. Deus quer nos usar. Quer nos usar a nossa boca para formar, para criar. Deus faz através da palavra dele. E na sua boca é que Deus faz. Em contrapartida, é na nossa boca que o diabo acha legalidade. Resta saber qual o caminho que nós vamos escolher. É vida ou é morte? A palavra de Deus que sai da nossa boca através da nossa fé. Volto a dizer, muitas vezes a gente vê pessoas sendo destruídas. Nada dá certo para aquela pessoa. Você vai conversar com essa pessoa, só tem palavras de derrota. Nada dá certo para mim. Para mim a porta não se abre. Né? Então essa pessoa está plantando. Está saindo da boca dela, está plantando, ela está colhendo, ela continua plantando. Por isso que o salmista diz o quê? Nós devemos ter em nossos lábios um cântico novo. Porque aquele cântico velho, aquele cântico de derrota, aquele cântico de palavras de maldição sobre a nossa vida, sobre os nossos familiares, aquilo já passou, aquilo já acabou. Nós não temos que parar mais para ouvir a serpente. Ah, se Eva não tivesse parado. Ah, se ela tivesse continuado a caminhar. Esse é o perigo de quem para. Davi parou, deixou o seu exército ir lá na guerra, e ele ficou em casa no terraço. E ali, porque ele parou, ele olhou para Betseba, e isso aconteceu que ele adulterou, ele matou o seu melhor amigo. Porque ele parou. Deus não nos chamou para parar, Ele nos chamou para avançar, Ele nos chamou para pregoar a palavra dEle. Irmão, você quer ganhar uma batalha? O inimigo, ele conhece as Escrituras, ele confrontou Jesus através das Escrituras. Mas deixa eu te falar uma coisa, há uma diferença quando sai de uma boca com fé. Você quer vencer as suas batalhas? Comece a orar usando a palavra de Deus. Amém? Quando o inimigo assoprar na sua mente, não pare para poder prestar atenção no que ele está falando, ou dizer não vai dar certo, você não vai conseguir. Você usa a palavra do Senhor diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja o santo nome do Senhor. O que está saindo da sua boca? Palavra. O que diz em Isaías 55? A minha é a palavra e não voltará para mim vazia. Então, quando nós começamos a proferir a palavra, nós estamos lançando. Não há para o diabo, ele não consegue vencer, irmãos. A palavra ele não consegue vencer. Jesus confrontou ele através da palavra, ele teve que vazar fora, ir embora. E Jesus está dizendo: assim como eu fiz, façam vocês também. Mas não, às vezes a gente vai encolhendo, sabe? A gente vai aceitando, sabe? Quando ele diz que nós somos derrotados, quando ele diz que nós não vamos conseguir, quando ele diz que ninguém gosta de nós. Eu até marquei aqui algumas coisas que o inimigo ele tenta de todas as maneiras. Eu não sei se eu coloquei aqui, se eu coloquei. E às vezes quando eu estou fazendo o estudo, eu faço tantas anotações, tantas coisas que Deus vai mostrando. Meu Deus, que coisa linda. Quando ele diz que nós somos derrotados, nós temos que dizer: não, eu sou mais que vencedor naquele que me amou primeiro. Então precisamos de aprender, irmãos, a usar as Escrituras Sagradas, usar o poder da palavra
para vencer o maligno, para vencer os ataques do inimigo. Louvado seja Deus. Então, através da nossa boca, é que Deus quer nos usar para formar, para criar. E as nossas palavras marcam os limites da nossa vida. Ainda vou voltar lá em Provérbios 18, pela terceira vez, 18, 21. Estamos chegando na hora de encerrar. As nossas, grifa isso aí, as nossas palavras marcam os limites da nossa vida. Veja bem, vamos de novo. A morte e a vida estão no poder da língua. O limite é o quê? Ou é a morte, ou é a vida. Estão no poder da palavra que sai da nossa boca. E aquele que a ama vai fazer o quê? Comer. Vai comer do fruto. Então, se vai comer do fruto, está muito além de colher. Entende? A palavra que sai da nossa boca marca os limites da nossa vida. Amém, amados? Semana que vem, nós vamos dar continuidade a este estudo. Agora que começar a ficar mais profundo, né? Mas já deu o horário. Nós temos aí alguma pedrinha? Alguém gostaria de acrescentar algo? Gostaria de falar algo? Para falar aqui, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Que às vezes a gente sai daqui e a gente vê cada pedrinha tão preciosa. Fala, por que você não falou lá, abençoada? Alguém tem pedrinhas para falar, irmãos?